É curioso que, quando uma pessoa chega a utilizar com proveito um aparato mecânico, um ferro de passar, um barbeador, por exemplo, nunca o faz sem inteirar-se previamente das instruções que o fabricante dá para seu manejo. Mas todo mundo se vê ou se crê autorizado de antemão a usar do modo que melhor lhe pareça uma estrutura tão sutil e complicada como o seu cérebro, sem levar em conta suas aptidões. Esse é um trecho do livro Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Miria e Lopes, né? É um livro realmente recomendado para quem quer ter uma vida estudantil, uma vida intelectual. Ele faz reflexões muito interessantes sobre a questão da educação, sobre a autoeducação, sobre os estudos, sobre técnicas de estudos, gente, e tudo isso, né? Ele nasceu em 1896, né? Na Espanha e tal, depois vai para a Argentina, depois Uruguai, e aí depois ele chega ao Brasil, né? Sendo, né, no Rio de Janeiro. Ele assumiu o Instituto de Orientação Profissional do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Faleceu em Petrópolis em 1964. Então essa obra aqui está como se fosse, né, 2020, a reedição e tal, ou a tradução para a língua portuguesa, porque é em língua espanhola, mas, né, ao que tudo indica, o livro data-se lá da década de 60, ou final da década de 50, mais ou menos, né? A gente não tem precisão. Mas é mais ou menos por aí. E aí já há reflexões belíssimas sobre como que a gente aprende, quais são os caminhos para a aprendizagem, tá, gente? Então, livro recomendadíssimo para estudantes, né? O livro do Emílio Miria e Lopes, Como Estudar e Como Aprender. Tradução do Felipe Denardi. Vou falar um pouco sobre o sumário, né? Então, ele tem 6 partes, está subdividido em 6 partes. Na primeira parte, fala sobre a psicologia dos estudos. Segunda parte, a aprendizagem. Depois, na terceira parte, os textos utilizados. Quarta parte, por quê e como se esquece. Quinta parte, a fadiga mental. Sexta parte, a ajuda técnica do estudante, né? Então, discriminarei o que ele fala em cada uma dessas partes, né, gente? Para você ter uma noção geral do que realmente o livro traz. Tá aqui o livro, é um livro fácil de ler, é um livro topicalizado, né, cheio de tópicos mesmo e tal. Então você percebe que é um livro que foi feito para você entender. É um livro de fácil compreensão, né, aqui ó, com pequenos tópicos. Olha como ele topicaliza o livro para ficar de mais fácil compreensão e de mais fácil entendimento, gente, tá bom? Então, no primeiro item, né, na primeira parte da psicologia dos estudos, ele vai falar sobre a amplitude do problema, depois distinguir o que é estudar e o que é aprender, depois ele fala sobre quantos tipos ou modalidades de estudo é possível diferenciar, e aí depois ele fala das estratificações dos grupos estudantis, e aí depois ele vai falar sobre os 7 elementos que ele vai chamar de elementos essenciais da psicohigiene do estudo, né? Que é o que estudar, o para que estudar, o porquê estudar, o como estudar, o quanto estudar, o quando estudar e o onde estudar. Então ele vai chamar isso de os 7 pontos essenciais da psicohigiene do estudo, gente. Está aqui. Já li esses pontos, obviamente, muito bons. Depois eu farei um vídeo sobre cada tópico desse, gente, né? Na segunda parte, que é a parte da aprendizagem, ele vai falar aqui como o homem aprende. Gente, é interessantíssimo porque ele vai sempre para a área da psicologia da aprendizagem, né? Vai falar o que é aprender. Depois ele fala os fatores básicos do aprendizado cultural. Aí as integrações associativas, ideias diretrizes, né, as motivações da aprendizagem, encontrar respostas apropriadas, né? Na terceira parte, sobre os textos utilizados, aqui ó, terceira parte, viu como é pequenininho o livro, né? Ele vai falar sobre como tirar o maior proveito de um texto, de um livro-texto, que não é a única forma de estudar, ele vai falar sobre isso.
o cuidado com os livros, a regularidade do estudo, passar os olhos pelo prólogo do livro, né? Uma olhadela na bibliografia, como proceder ao estudo, regras gerais para ler com proveito em atitude de estudo, como favorecer a percepção, o foco de luz deve ser posto à nossa esquerda, comodidade corporal. Gente, ele trabalha tudo, as questões físicas do ambiente de estudo, as questões motoras, tudo, ele trabalha nesse pequeno livro. Um pouco de exercício intermitente, maneira de se obter resultado na leitura, regras para bem sublinhar um texto, né, as técnicas do sublinhar. Exemplo prático, ele dá exemplos de como sublinhar. Olha que interessante aqui, gente, ó. Dá para vocês perceberem aqui, ó. Exemplo prático de como sublinhar o texto, como favorecer a compreensão crítica do material lido. Então, é um livro que realmente vai lhe dando técnicas mesmo. A quarta parte, por que e como se esquece? Ele vai falar o que é esquecimento, inibição retroativa, e vai topicalizar isso também. Condições favoráveis ou adversas que atuam durante o intervalo de retenção. Condições predominantes no período de evocação ou rememoração, né? A quinta parte vai falar sobre a fadiga mental. O que é fadiga, como se engendra a fadiga mental, fatores dos quais depende a fadiga em geral, como se manifesta a fadiga, como evitar e combater a fadiga, regras para melhor aproveitamento do estudo, né? E ele vai dar regras mesmo, aí, ó, topicalizadas e tudo, gente. É um livro excepcional mesmo, né? E aí a sexta parte ele vai concluir o livro com o que ele vai chamar de a ajuda técnica ao estudante. Fala sobre a orientação e a ajuda ao estudante. Aqui, ó, nesse tópicozinho aqui. Depois, o pessoal orientador e sua ação. Depois, e para concluir, e ele conclui o livro aqui nas suas 86 páginas na tradução da língua portuguesa no Brasil. E ele diz o seguinte, concluindo aqui com a frase dele, ele fala: por muitos que sejam os gozos fáceis que uma vida de prazeres sensuais imediatos lhes oferece, estes jamais poderão ser comparados em duração, intensidade, qualidade e pureza aos que esta dedicação serena, eficiente e regular ao aprendizado cultural pode proporcionar. Então ele faz reflexões muito profundas. Há uma outra frase dele aqui, que aí cabe reflexão também, só para concluir o vídeo. Ele fala: nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. É uma frase que ele usa do Goethe, né, do grande autor alemão Goethe, né? Nem todos os estudos são para todos os cérebros. Antes, pois, de escolher o que vai estudar, é necessário conhecer o que se pode estudar, dado o potencial intelectual de que dispõe. Então ele deixa claro que nem todo mundo tem que aprender as mesmas coisas, nem todo mundo tem a mesma predisposição para aprendizado do mesmo conteúdo, e você precisa saber qual que é a sua predisposição. E ele concluindo aqui, ele fala assim, gente, ó: grande parte dos estudantes passa pelas aulas com a única intenção de conseguir um certificado que os habilite a montar um negócio profissional. Fazem sacrifícios de tempo e dinheiro com a esperança de que, com isso, obterão logo um benefício econômico. Mas vós, amigos leitores, deveis evitar cair nesse erro. Para vós, o tempo não deve ser ouro, mas saber, ou seja, cultura. E essa cultura, por sua vez, não a ponhais jamais a serviço de interesses bastardos, mas sim vertei-a generosamente sobre vossos semelhantes e vos banheis nela a cada dia, para sairdes fortalecidos e dignos de vós mesmos. Aqui é um breve resumo sobre o livro Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Mira e Lopes, gente. É um livro muito recomendado para professores, para alunos, para qualquer pessoa que lide com
a educação, com o ensino e com a aprendizagem, tá? Depois eu farei vídeos discriminando cada parte, discutindo aprofundadamente, certo? Qualquer coisa, deixe seus comentários sobre esse livro, sobre a aprendizagem, sobre técnicas de aprendizagem e compartilhe esse vídeo para pessoas que você acha que precisam saber mais sobre a importância desse livro. Vou deixar o link do livro no meu vídeo, gente, tá bom? Abraço e até a próxima.